Oi, gente, meu nome é Mariane. Oi, gente, meu nome é Lívia. E nós estamos em mais um episódio do podcast Com a Nossa Voz. Sim. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido muito pautado agora durante a quarentena, mas não só pela quarentena em si, que é produtividade. O que você pensa sobre produtividade? O que a gente pode falar? O que a gente pode refletir sobre produtividade? Então, produtividade é uma parada complicada, eu acho, de tentar colocar em palavras atualmente, mas eu acredito, hoje em dia, que é uma coisa individual, sabe? Todo mundo tem visões diferentes, a gente tem que entender o que é a sua produtividade para conseguir se inserir nesse mundo que está cada vez mais caótico e acaba que a produtividade é uma cobrança hoje em dia. E Mas cada vez mais falando, acelerado, né? sim, muito, né? Muito acelerado, porque assim, hoje em dia a gente está com tudo a um clique do celular ou do seu dedo. Então, as coisas estão passando muito rápido e acaba que as cobranças são maiores ainda. Essa coisa de precisar fazer tudo e conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que está muito relacionado hoje em dia, assim, a visão que as pessoas têm está vinculada a essa ideia. O que você acha? Eu acho que hoje em dia a gente ainda tem aquele conceito de produtividade que veio lá com a Revolução Industrial. Eu acho que vale a gente relembrar esse conceito, né? Já que é um conceito que está assim, entranhado na nossa sociedade, que é o conceito de linha de montagem do lado Fordismo, de fazer mais coisas com menos recursos. Ou seja, você ter mais atividades com menos energia, vamos dizer assim. Então, Sim. produtividade não seria você trabalhar 24 horas por dia, 12 horas por dia, 16 horas por dia. Seria naquelas 8 horas que seja você conseguir fazer a maior quantidade de coisas. Então, seria otimizar o seu tempo de fato. E esse conceito, ele vem da Revolução Industrial, e a gente acaba muitas vezes reproduzindo isso nas nossas atividades. Várias esferas da nossa sociedade também têm essa questão muito forte. Então, se a gente parar para pensar na competitividade que tem no mercado de trabalho, dessa questão, seja do comércio, de bater cota, de você vender uma certa quantidade. A gente tem visto isso muito forte durante a quarentena, né? As pessoas que trabalham com comércio agora em home office tendo que se desdobrar e conhecer as tecnologias para poder vender aquela quantidade para você ter o seu salário garantido. Assim como no próprio meio acadêmico, a gente tem isso muito forte, que seria a chamada, Sim. bem entre aspas, ditadura do Lattes, e que Nossa. essa produção científica, essa produtividade e meio acadêmico são coisas muito associadas. Essa pressão por produzir artigos científicos. E a gente pensar que é importante que a gente tenha esses indicadores, né, de produtividade. Esses dados, eles são estatísticos, eles dão uma expressão da realidade para a gente, mas a gente precisa pensar o que está por trás desses dados, né? Eles não precisam ser objetivos, a gente tem que olhar a subjetividade relacionada a eles. Sim, concordo. Não só no meio acadêmico, né? É importante a gente falar, a gente pensou no comércio, pensou em relação ao meio acadêmico, mas a gente pensar, por exemplo, enquanto até a própria docência, ela também é permeada pela produtividade, em que a métrica para dizer se um professor é produtivo ou não são a chamada hora-aula, né? Mas a gente não pensa em todo o trabalho que tem por trás disso. Da questão do planejamento de aula, da leitura do material, pesquisa. Então, tudo isso é muito importante. A gente tem que enxergar a produtividade não só como esse conceito lá da Revolução Industrial, que não faz mais sentido hoje em dia, se a gente parar para pensar nas ferramentas que a gente tem e no que é produtividade de fato para você. Eu acho que a questão desse podcast é a gente entender que produtividade é um conceito pessoal, não é? Sim, individual, exatamente. E que ela varia de acordo com o ponto de vista de cada um. Inclusive, ela pode variar em momentos da sua vida. Nem sempre a produtividade que você tem hoje é a produtividade que você teve ontem. E não é para você comparar, são momentos diferentes.
Eu acho que a produtividade de hoje em dia está pautada nisso, no individual, no desenvolvimento pessoal de cada um, e de como é que a gente reage, trabalha com isso, né? Sim. Eu acho que precisa estar pautada, mas nem sempre tá. Eu acho que a gente acaba ficando muito preso a esse conceito de produzir, 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 e não se preocupa tanto no que faz sentido pra gente, sabe? No que de fato a gente acaba produzindo tanto por essa questão de ser produtivo, nesse conceito aí que a gente comentou, e não se sente de fato produtivo. A gente pode estar super ocupado, mas a gente não está sendo produtivo de fato, dentro do que a gente Sim. acredita. A gente não descobriu, não prestou atenção no qual é o nosso conceito de produtividade. Isso, e eu acho que também está muito relacionado com quantidade, né? A gente está produzindo muito, e às vezes não foca na qualidade do que a gente está produzindo. Nada Sim. acaba tendo uma qualidade que deveria. Como você citou até, eu posso colocar eu mesma como professora da docência, que a gente precisa estar dando hora aula e tudo mais, e aí a gente acaba não investindo na qualidade necessária, porque a gente tem que dar muitas horas aulas, sabe? Para poder ter um sustento necessário. Sendo que a gente podia investir muito mais na qualidade de uma aula e receber um pouco mais por ela. Mas a gente está dando várias aulas com uma qualidade menor, justamente porque não tem tempo para estar produzindo conteúdo para aquilo dali de uma forma mais. Como é que eu posso dizer? Com uma maior qualidade mesmo. Sim. E eu acho que isso vale para inúmeras profissões, não só para o professor, a docência no geral. Não só para o bem acadêmico, não só para o comércio, assim, a nossa sociedade em geral está pautada nessa produção, né? Uhum. Isso é muito importante a gente pensar e falar. E aí, em contraponto à produtividade, a gente tem hoje em dia uma palavra muito comum que a gente costuma ver aí nas redes sociais. Tem pessoas que vestem essa camisa e assumem isso, que é a procrastinação. A procrastinação, tem sido muito pautada no sentido que a pessoa não se sente produtiva, sente que ela não faz nada, sente que ela enrola, sente que quando ela tem que fazer alguma coisa importante, ela tá lá arrumando a casa toda só para não fazer aquela coisa importante. E é muito importante a gente olhar tanto para a produtividade quanto para a procrastinação por esse olhar investigativo, por esse olhar do autoconhecimento. Por quê? Às vezes, a gente não faz uma coisa porque a gente não sabe como fazer. Ou a gente não faz uma coisa porque a gente está muito cansado para fazer aquela coisa. Então, uma coisa muito comum que eu me pegava fazendo e assumia essa camisa de procrastinadora era, tipo, tá no meu trabalho de 8 horas, trabalhava no comércio, vinha de metrô durante 2 horas de viagem, ou seja, 8 horas de trabalho, mais 2 horas para ir, 2 para voltar. E aí, no caminho, eu vinha pensando tudo que eu queria fazer quando chegasse em casa. E aí, quando eu chegava em casa, eu só queria ficar deitada. Tipo, descansar e dormir. Eu não queria fazer aquelas coisas que eu falei. E aí, eu me colocava nesse lugar de procrastinadora. Sendo que eu estava cansada, sabe? Sim. As pessoas não conseguem enxergar isso justamente porque a gente está visualizando a produtividade com essa ideia de criar com menos esforço e associa a gente como, novamente, puxando o segundo episódio, né, de Cuidando de Quem Cuida, super-heróis. Pois é. A gente tem essa visão de que a gente pode tudo, tem que fazer tudo, até porque a gente está recebendo imagem, informação o tempo inteiro de pessoas fazendo muito. Uhum. E que isso está atrelado ao sucesso de como a gente está fazendo as coisas. Então, eu acho que a gente tem que enxergar mesmo, como você falou, colocar uma lupa nessa ideia aí, se perguntar por que é que a gente está procrastinando. Por que está havendo essa ausência, essa falta de vontade de fazer algo? Se você tem mesmo que fazer aquilo, ou se é por um motivo, sei lá, de autoestima, autoconfiança que você não está tendo naquele conteúdo que você quer fazer e não consegue, acaba, sei lá, arrumando a casa ao invés de estar fazendo o que tem que fazer. Então, vale se perguntar o que é que está te afetando para que você esteja procrastinando. Que pode ser que realmente exista, ou simplesmente você precisa procrastinar. A gente tem que parar de atrelar isso. A gente tem que parar de atrelar essa ideia de algo prejudicial, né? Na realidade, você precisa descansar. E, na verdade, você descansar é algo produtivo. Para que você se mantenha fazendo coisas com a qualidade necessária.
E aí você falou essa coisa do super-herói, eu lembrei também dessa coisa mesmo da máquina, né? De achar que nós somos máquinas. E vem lá daquela ideia de linha de montagem ainda, né? Que a gente tá lá Sim. só produzindo, produzindo e acaba esquecendo, né? Que a gente precisa das nossas pausas, a gente precisa desses momentos de lazer, de descanso. A gente precisa assistir uma série, ler um livro. A gente precisa disso, sabe? Pra gente se manter existindo, sabe? É muito importante que a gente não associe sempre produtividade ao trabalho, porque isso é uma coisa muito comum. A pessoa só se sente produtiva quando ela tá fazendo coisas relacionadas ao trabalho. E não precisa ser assim, sabe? É muito produtivo quando você consegue ler um livro que você queria, quando você consegue assistir aquela série, maratonar aquela série, você se sente bem com isso. Então a gente precisa olhar para a produtividade, enxergando que nós não somos máquinas que estamos aqui numa linha de montagem, produzindo, produzindo, produzindo. Nós somos pessoas que temos os nossos objetivos e a gente precisa refletir sobre eles para a gente enxergar de fato o que é produtividade para gente. Mas ressaltando que, novamente, isso tem muito a ver com o individual e com o ponto de vista de cada um. Então, pode ser, inclusive, você pode comparar você mesmo numa mesma semana. Pode ser que na Sim. quinta-feira você faça muitas coisas e na segunda-feira você não fez tantas, Nossa, é sabe? isso. E que não tem nada de errado com isso, na realidade. Pode ser que você funcione melhor, inclusive, assim. Você consiga produzir coisas com uma qualidade melhor se você se der um descanso no momento e produzir mais no outro. Ou tem gente que consegue diluir isso em cada parte, em cada dia, um pouquinho, e consegue produzir melhor assim. A gente tem que Pois é. entender que cada um funciona de uma forma. Então, acho que o principal aqui é a gente achar como a gente funciona. A gente não precisa se encaixar nesse modelo que vem lá dessa história toda que Mari comentou. A gente não precisa mais disso. Acho que a gente nunca precisou, na realidade. Mas a gente precisa Sim. desconstruir essa ideia de, como Mari falou, sermos máquinas. Inclusive, eu acho que a gente tem medo de ser substituído por máquinas. Talvez por isso a gente se mantenha nessa coisa. Muito Black Mirror. Aham. Mas falando disso, né, de você entender sua procrastinação como talvez um momento para descanso, ou sei lá, e não se cobrar por isso, eu acho que também vale a gente puxar a ideia de não deixar isso ao máximo, de estar passando pano para si mesmo o tempo todo, que também é um limite entre isso, né? Existe um conto que se chama A Boneca do Bolso, Vasalisa é a Sabida. É um conto que nós encontramos na realidade, né? No livro As Mulheres que Correm como os Lobos, mas na realidade ele existe em várias culturas. E aí uma das coisas que esse conto traz é uma diferença entre a madrasta e a mãe do Odimais. São como se fossem personalidades, posso dizer assim, dentro da gente, pessoas dentro da gente, e como é que a gente se comporta com elas. Eu posso fazer uma analogia, inclusive, com aquele diabinho e aquele anjinho que a gente vê em desenhos, coisas do tipo, que um te estimula a fazer coisas ruins, muito entre aspas, e outro te estimula a fazer coisas boas. Então a gente tem essa presença, né, dessa madrasta dentro da gente, que é aquela característica nossa de fazer, tá sempre se sentindo insuficiente, se cobrando demais. E ao mesmo tempo a gente também tem essa mãe boa demais, que vai estar sempre, tipo, deixando as coisas acontecerem. Vamos fingir que a gente está fazendo algo, mas na realidade a gente não está. A gente está sempre se enganando nesse aspecto. E aí acaba que ao invés de a gente estar se fortalecendo, pensando em estar fazendo um bem, na realidade a gente está definhando. Com essa passagem de pano em si mesmo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, sim, que se entender, aceitar e perceber o momento de parar para descansar, a gente também tem que ver quando é que a gente está descansando demais, digamos assim. Quando é que a gente está abrindo mão demais, a ponto de nos prejudicarmos. Acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio disso, né? Sim, que ponto a gente está se auto-sabotando, né? A gente está deixando para fazer lá na véspera porque a gente procrastinou, entre aspas. Acho que rotular como procrastinação esconde muitas coisas, sabe? Porque, por exemplo, se a gente deixa para fazer um trabalho que é para amanhã, hoje à noite, o que a gente não fez antes? Estar ocupado é uma justificativa válida. Às vezes a gente está ocupado e realmente não teve tempo. Mas se a gente teve tempo, por que a gente não fez? E aí, quando a gente rotula como procrastinação, a gente já coloca uma coisa tipo que afasta.
a gente não consegue enxergar, tipo, olha, eu não fiz porque eu não sabia como fazia. Então, isso é um motivo válido. Eu não sabia as ferramentas que eu tinha. Ou porque eu achava que eu não era suficiente para fazer. Eu tinha medo de fazer. Então, Sim. quando a gente tenta buscar esse equilíbrio, a gente sai desses rótulos que a gente acaba colocando, ser produtivo ou ser um procrastinador, e a gente parte por um olhar mais investigativo. Do tipo, por que eu estou me sentindo mal fazendo essa atividade? Por que eu estou adiando fazer essa atividade? E essa é a parte mais importante quando a gente tem que pensar no conceito de produtividade. Já que é uma coisa pessoal, já que o que funciona para mim pode não funcionar para Lívia, eu tenho que me conhecer. Porque senão eu vou ficar buscando um monte de referências e modelos prontos na internet que não vão fazer sentido para minha vida. Sim. Inclusive, eu acho importantíssimo fazer uma adenda aqui, galera. A gente tá falando isso aqui super sábias, poderosas de si, mas eu vivo procrastinando pro último momento, fazer as coisas correndo, tá? Não quer dizer que eu seja, tipo, dominadora dessa capacidade, não. Muito pelo contrário. Tô aí na vibe aprendendo a lidar também, entendendo o que é produtividade para mim e tentando aprender cada dia mais como lidar com isso. Isso vem de um lugar total de autoconhecimento, assim, a gente tá nesse processo e talvez a gente morra nesse processo de autoconhecimento, mas a ideia é justamente essa, assim, nunca foi o intuito do podcast da aula, né? A ideia é sempre Não, as pessoas estão ouvindo, tipo assim, meu Deus, elas são tão sábias, como elas sabem disso, não sei o que, e ficar desesperado, sabe? Tipo, se identificando, mas aqui não, também me identifico. Gente como a gente. Me identifico com tudo que a gente tá falando, inclusive. Vários gatilhos. Pois é. E aí eu acho que vale a gente pensar, então, já que a gente falou dessa questão do anjinho, do diabinho, da madrasta e da mãe boa demais, de como esses dois extremos podem afetar a forma com que a gente se relaciona com as nossas questões. Eu acho que vale a gente também entender sobre como a gente lida com as nossas próprias questões, sobre os nossos objetivos e com as pressões externas. Porque isso tem tudo a ver com produtividade. Às vezes, a gente está vivendo uma vida fazendo coisas dos outros, assim, porque fulano pediu para fazer tal coisa. E é isso, a gente vai fazendo, ocupa o nosso tempo, está muito ocupada, mas não se sente produtiva. Porque é importante lembrar disso, né? Que estar ocupado é muito diferente de ser produtivo. Porque a gente precisa pensar que o nosso tempo, a nossa energia são recursos limitados. Então, de que forma a gente vai investir isso? Isso está tudo relacionado à produtividade. Sim, é verdade. A gente tem que rever que prioridade a gente está dando ao quê e se realmente isso faz sentido pra gente. Pois é. É isso. E assim, acho que vale a gente citar aqui algumas dicas, né, do que a gente vem fazendo, vem aprendendo sobre um conceito mais diluído de produtividade, poderia dizer assim, mais leve. Um conceito mais leve de produtividade. Então, existem vários sistemas de produtividade e como a Mari citou aqui, a gente pode estar vendo esses sistemas e querendo se encaixar neles, mas não percebe que não consegue e por isso a gente acha que se cobra ainda mais de ser mais produtivo porque não está conseguindo. Então, apesar de a gente ter algumas dicas, pode ser que elas não se encaixem para você e está tudo bem. Você tem que descobrir como é que elas podem se encaixar para você. Você pode descobrir a sua forma de lidar com elas. Então, por exemplo, com certeza. Eu tenho aqui de um dossiê da revista física da Galileu, né, que parou de ser impressa, saudades inclusive, mas enfim. Que fala sobre 6 sistemas de produtividade mundialmente famosos. Se vocês jogarem isso no Google, vocês vão achar alguns. E aí, uns que eu gostaria de ressaltar. Bullet Journal. Conheci o Bullet Journal a partir da Mariane, que faz as coisas mais organizadinhas, assim. Escreve, se vocês jogarem, vocês vão ver vários Bullet Journals, uma organização, mais lindas. Amo. Então, Mariane faz uma coisa super fofa, faz até desenhos, umas paradas assim, por um mês e tarará. Aí eu, beleza, vou começar a fazer isso. Comprei uma agenda, desenhei lá junho, escrevi tudo bonitinho, passei um tempo fazendo isso. Aí depois eu,
Não, cara, não é pra mim isso. Eu escrevo tudo bagunçado mesmo, puxo uma seta pra lá, pra cá. E Sim. o ato de escrever, de parar para escrever, já é o suficiente pra mim, pra eu ser produtiva. E eu demorei a entender isso, porque basta eu tirar da minha cabeça e colocar no papel para que eu consiga produzir mais, entender o que eu quero produzir e produzir mais. Eu não preciso fazer um monte de frufru na página e pegar várias cores, não sei o que. Não, isso não funciona pra mim. Inclusive me faz se sentir até pior, que eu fico tipo, eu não fiz isso desse jeito, eu não coloquei a cor tal, tarará, e não consigo. Que mais? Você tem algum exemplo, amiga, de sistemas que podem funcionar? Que podem funcionar ou não funcionam pra mim? Não, tanto faz. Exemplos aí que podem funcionar pra alguém, não funciona pra você, mas pode citar, porque tem o Uma coisa bullet. que funciona pra mim é o método Pomodoro. Uhum. Que basicamente consiste em você fazer alguma tarefa com a sua atenção, né? Então, longe de distrações, durante 25 minutos, aí ter 5 minutos de descanso, mais 25 minutos de tarefa. Isso funciona pra mim porque antes eu sentia que eu fazia só uma coisa. Só que eu não conseguia perceber que essa coisa que eu fazia era uma coisa que demandava muito do meu tempo. Então, por exemplo, se eu tinha um relatório para entregar e eu ficava o dia todo fazendo aquele relatório, eu ficava tipo, nossa, hoje eu não fui produtiva, eu só fiz o relatório. Sendo que o relatório demandou meu dia todo. Então, com o método Pomodoro, eu consigo quantificar, sabe, o quanto de tempo eu dei para aquela tarefa. E isso até me ajuda quando eu tenho essas tarefas externas, que são, assim, coisas que às vezes são do sistema mesmo, inerentes. Você não tem muita escolha, você precisa fazer aquilo. São coisas que a Uhum. gente às vezes não quer fazer, mas tem aquela pressão externa, seja do seu chefe, do seu orientador, seja daquela situação. Enfim, existem essas tarefas que a gente precisa fazer, mas às vezes a gente não quer. Não é uma coisa que faz sentido para nossa vida. Sim. Então, eu tava pensando, às vezes, que eu tava demandando muito da minha energia para essas tarefas. E com o método Pomodoro eu consigo quantificar isso. Então, o método Pomodoro foi uma coisa que me ajudou muito e tem me ajudado a poder entender de fato aonde eu aloco a minha energia e o meu tempo. Então, é um tipo de sistema que tem funcionado. Para muitas pessoas não funciona, mas para mim é positivo. Sim. Mari me indicou ele, eu tentei usar ele por um dia, mas não funcionou muito bem. Porque, tipo, você para 5 minutos, né? E aí 5 minutos passou voando. Ou então eu É. passava os 25 minutos e pra mim não era suficiente. Então eu ainda tô conseguindo, tentando entender como é que eu funciono nessa Sim, situação. Mas eu acho que a ideia principal dessa técnica é você se apropriar do seu tempo, conseguir com entender o seu certeza. tempo. Com Então, quando a gente certeza, isso entende é a muito ideia de uma importante. coisa, a gente consegue aplicar pra gente mesmo. Eu não preciso fazer igual a Mari, por exemplo. Dar certo pra ela pode não dar certo pra mim. E Pois tá é. tudo bem. O que dá certo pra mim, por exemplo, é listar as coisas que eu tenho pra fazer. E aí eu separo, tipo, de 4 às 8 pra fazer essas coisas. Então, se eu listo, aí eu vou riscando tudo, dá o maior prazer de estar acabando, tipo, caraca, acabei isso, aí saio riscando. Sim. Então, isso funciona pra mim, pode ser que não funcione pra você, enfim. É isso. É uma coisa muito importante, né? Todas as ferramentas que a gente vai falar aqui, elas são adaptáveis, sabe? Pra mim funcionou esses 25 minutos, mas pode ser que pra você funcione 40 ou meia hora, sabe? Então, tudo isso é algo que a gente consegue, se a gente consegue conhecer a rotina, né? A rotina de cada um. E conhecer quais são os seus objetivos em relação àquilo, dá para ser adaptado, ser incorporado, de maneira que faça sentido. Eu acho que a questão de tudo, quando a gente fala de produtividade, é ser algo que faça sentido para você. É aquela coisa que você faz e você fala, poxa, hoje eu fui produtiva. Porque aquilo faz sentido, sabe? É aquilo que você quer. Então, quando você faz, você se sente produtivo. Então, pode Uhum. ser que uma coisa que, para mim, é ser produtivo, para outra pessoa não seja. E tá tudo bem. Quando a gente pega esses modelos prontos, vou dar um exemplo aqui de modelo que não funcionou comigo, que é o modelo do milagre da manhã. Sabia. Que é um modelo que consiste em você acordar 5 horas da manhã ou cada vez mais cedo para você fazer uma sequência de atividades pela manhã e você se sentir mais disposto. Por que isso não funcionou para mim? Primeiro, porque foi de uma coisa muito extrema, assim, tipo, acordar do horário que eu tava acordando, agora em quarentena é tudo mais diferente, né? Mas, tipo, sei lá, vamos supor 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Eu acordava geralmente esse horário.
E aí, esse método falava que eu tinha que acordar 5 horas para eu ter sucesso, para eu ser produtiva. E aí eu fiquei tipo, cara, beleza, vou tentar. Para algumas pessoas eu via que realmente funcionava. E o livro dá vários exemplos de pessoas que praticavam o Sim, método. E é Oprah Winfrey, super. inclusive. Pois é, aí você fica, cara, a Oprah fez. Então, com certeza, eu quero ser que nem a Oprah, então vou fazer. E aí Eu é mesmo. isso. E aí Sim. aí tipo, eu tentei, né? Comecei a fazer e, tipo, nos primeiros dias eu até que tava me sentindo ok. Porque tem toda uma questão muito forte, né, que ele fala. E aí você se convence que aquilo vai funcionar. Sim, Só que ele é depois, demais. pois é, depois eu comecei a perceber que não fazia sentido aquilo pro que eu queria, pro que eu acreditava. Não seria necessariamente acordar 5 horas da manhã, mas acordar no horário que eu me sentisse disposta para fazer, já que eu posso nesse momento escolher esse horário. Então, ele fala também de outras situações, tipo, se você tem um trabalho que precisa que você acorde tal horário, que você acorde algumas horas mais cedo para fazer essa rotina. Então, Sim. para mim, não funcionou justamente por essa questão do horário. Foi um extremo muito forte e que, sinceramente, hoje em dia não faz muito sentido para mim. E para você, funcionou, amiga? Então, eu também li esse livro, né? Eu acho que o nome do autor é Harold, não é? Harold. Não tô lembrada agora. Ai, não me Mas, lembro. assim, ele põe o ponto de vista dele ali. E o que me incomodava bastante era essa coisa dele colocar como se fosse uma verdade universal, né? E Sim, tinha uma ideia muito meritocrática, eu diria muito muito, branca. muito. Não chequei se ele é branco, mas ele é branco. Sim, Vou dar ele é branco. vou jogar isso aqui. E aí, enfim, eu também entrei nessa coisa de, tá bom, vou acordar cedo, vou acontecer, vai dar tudo certo. E comecei, até porque ele coloca isso, né? Você tem que tentar pelo menos 10 dias, que aí você vai Sim, sentir a mudança acontecer, ela vai entrar dentro de você e não sei o que, não sei o que lá. E aí quando chegou no terceiro dia, eu não consegui acordar, aí eu fiquei tipo, caraca, não consegui, não tô sendo produtiva, não tô conseguindo entrar nesse ritmo e tal. E aí você se sente, tipo, muito mal com isso. Mas aí eu consegui interpretar, depois de um tempo, a ideia na realidade do milagre da manhã, que não é, inclusive ele cita isso no livro, que não é ser um milagre justamente da manhã, de acordar às 5 horas, mas é você reservar tempo do seu dia para si mesmo, para entender sim, como é que você funciona e como é que você vai trabalhar naquele dia, sabe? Então pode ser sim, que você funcione de madrugada para fazer isso, para poder planejar o seu dia, entender o que você vai fazer, ou pode ser na hora do almoço, pode ser de tarde. Só que você tem que tirar esse tempo para si mesmo, para entender como é que você funciona. Ele diz uma frase que me marca muito, que é: como eu me comporto no primeiro momento do dia pode determinar a continuação dele. E eu acho que tem muito a ver sim, com isso. Não necessariamente você vai acordar às 5 horas da manhã. Porque pode ser que você acorde às 5 horas da manhã e acorde falando, ai, que saco. Eu não gosto de acordar às 5 horas da manhã, eu tô cansado. Eu dormi meia-noite porque eu cheguei tarde do trabalho, sabe? E ele fala muito sobre isso. Mas eu acho que como você se comporta vai ajudar bastante como é que você vai estar construindo o seu dia. Isso me lembra do um outro livro, né, que é O Poder do Hábito, Uhum. que em oposição, na verdade, talvez eu possa usar essa palavra, a esse livro do Milagre da Manhã, foi um livro que funcionou muito para mim, porque ele explica, ele dá vários exemplos científicos de como o hábito ele atua, ele fala de experimentos em laboratório, ele fala essa questão do loop do hábito, né? Que você precisa ter um gatilho para aquele hábito acontecer, e aí você tem a sua Sim. rotina e a recompensa. Então, quando eu entendi de fato como eu posso criar esse hábito, por exemplo, de acordar mais cedo, ou o hábito de acordar melhor, mais disposta, eu pude tentar me investigar e descobrir, ó, qual seria o meu gatilho para acordar cedo. Então, no meu caso, foi tirar a cortina do meu quarto. Porque quando estava de manhã, eu tinha a questão de fechar a cortina para poder dormir mais. Então, quando eu Ah, tirei a legal. cortina, eu já não faço isso, entendeu? E aí, o Aham. meu gatilho para acordar é a luz do dia. Ah, legal. E Gostei. aí, a minha recompensa, geralmente, é pegar um solzinho. Eu sei que a minha recompensa é um pouco falha, porque esses dias estavam meio nublado e eu dormi até tarde. Eu sei. Estou aí aprimorando. Mas eu pude perceber, entendeu? Como que eu queria Sim. criar esse hábito.
Então, o Milagre da Manhã basicamente deu um monte de coisas que você poderia Verdades fazer. universais. Um monte de verdades universais, meritocracia, todo mundo que acorda cedo, vira o Oprah Winfrey, e é isso. Só que não é por aí, sabe? E aí esse livro, ele me ajudou muito a entender como que eu posso criar um hábito e, ao mesmo tempo, entendendo essa questão dos hábitos, sendo coisas que fazem sentido pra minha vida. Então, por exemplo, acordar cedo é uma coisa que faz com que eu me sinta bem. E quando eu acordo cedo e me sinto bem, eu consigo fazer outras coisas. Então, essa coisa de um hábito angular, ou então, por exemplo, coisas relacionadas não necessariamente a trabalho, mas é uma coisa que funciona muito pra mim e que eu me sinto produtiva fazendo é quando eu tenho as refeições na mesa. Quando eu não, tenho as minhas refeições vendo alguma coisa ou no celular. Porque eu sinto que eu tô dando o meu tempo e a minha atenção necessária para aquela alimentação, para me nutrir de fato. Então, esse livro foi um exemplo de algo que funcionou para mim e que me fez repensar esses padrões de produtividade. Sim, super concordo. Como a produtividade tem que estar associada a isso. Como você se alimenta, como é que você dorme, as horas de sono que você dispõe para dormir, né? Que é importante dormir para que você consiga produzir qualquer coisa, inclusive existir. Pois é. E não só a alimentação e também atividade física. É um investimento, isso dá um investimento para que você produza mais. Tem muita gente que associa a produtividade apenas que você está trabalhando, sei lá, 24 horas por dia, dormir pouco, dormir 3 horas por noite, estudar isso não muito. É ser produtivo. Não, não é. Pode ser que você esteja produtivo no momento, mas também pode ser que você acabe adoecendo aos 30 anos de idade. Pois é muito importante pensar sobre isso, né? Sobre que esse padrão de produzir muito pode gerar esses casos extremos, que podem chegar até a ser patológicos, né? A gente tem várias doenças que são desencadeadas por essa pressão de produzir, seja ansiedade, seja aquela burnout, né, que fala, aquele apagão que dá. Síndrome de Burnout. Uhum. Então, a gente tem vários extremos, né, que essa produtividade pode desenvolver. E você falando essa questão da meritocracia, eu lembrei de como isso também pode ser muito associado a pessoas pretas. De pensar que a gente precisa ser 3 vezes, 4 vezes mais para ser notado, para aquela situação. Então, como essa questão de produtividade também tem essa questão racial envolvida, né? Sim. Pausa para citar Racionais MC. A vida é um desafio. Racionais MCs. Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí, passado alguns anos, eu pensei: como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu? 2 vezes melhor como? Pausa. Despausa. É sobre isso. Eu falei assim, a gente fez esse recorte em relação à questão racial, mas a gente pode pensar isso em outras esferas, né? A questão de gênero também, como mulheres podem sentir isso em relação aos homens, seja no mercado de trabalho ou em outras funções. A questão dos LGBTs também, como isso pode estar muito associado esse padrão que não é nada universal de produtividade. Com certeza. É muito importante fazer esse adendo mesmo. E essas questões, né, de interseção, né, de gênero e raça. Enfim, é muito importante a gente refletir sobre isso quando a gente fala de produtividade. Com certeza. Está tudo relacionado com a saúde mental de cada um, né? Com certeza. Tem um debate muito grande no meio científico, né, de como as métricas de produtividade acadêmica, elas acabam prejudicando as mulheres pela questão da própria gestação, que pode ter um gap no currículo, e aí você não é produtivo por conta disso, sendo que você está sendo produtivo em outras esferas da sua vida, sabe? Uhum. E aí isso retoma aquela ditadura do Lattes que eu comentei anteriormente, né, entre aspas. Isso é muito importante a gente pensar, que está tudo muito relacionado. Não existe um conceito universal que consiga englobar todo mundo, o que é ser produtivo, sabe? Uhum. A chave desse podcast, desse episódio de hoje, é a gente conseguir entender que isso é pessoal. Sim, e acho que para finalizar, vale a gente se perguntar disso tudo, qual é a nossa linha de chegada? Porque a gente tem uma infinidade de informação,
de oportunidade hoje em dia. A internet está aí colocando para a gente o tempo inteiro muita informação. E então a gente está sempre querendo fazer, produzir, conquistar. E não se impõe limite para isso. Então a gente nunca está satisfeito. A gente tem a sensação de que está fazendo muito, mas não está se satisfazendo com aquele muito que a gente está fazendo. Então, qual é a nossa linha de chegada, sabe? A sociedade atual. Para onde é que a gente está arrumando? Isso é muito importante, senão a gente acaba tendo aquela coisa de percorrer, mas nunca chegar, porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. Eu acho que uma coisa que vale muito a gente pensar nessa questão da linha de chegada é enxergar sentido nas coisas. Porque por mais que você esteja num trabalho que não faça sentido para você, tem algum sentido você estar ali. Seja o dinheiro que você recebe, seja porque naquele contexto você não pode, nesse momento, sair dessa situação, seja porque, por mais que você não goste do trabalho em si, é uma oportunidade de você se conhecer, de você conhecer como você lida com as pessoas ao seu redor, nessas situações de estresse ou não. Então, enxergar um motivo, enxergar um propósito no que você está fazendo é muito importante para a gente poder entender qual seria essa linha de chegada. Sim, e eu gostaria de falar uma frase aqui que vem das 11 premissas do Planejamento Selvagem. Planejamento Selvagem criado pela Mariana Bandarra e a Bárbara Níquel. Procurem no Instagram, em redes sociais. Eu vou citar aqui a premissa número 4. Sem gentileza, cuidado e prazer, o sucesso é uma força destrutiva. Sim, é muito importante. A gente pensar que produtividade tem tudo a ver com planejamento. Tem tudo a ver com autoconhecimento e autocuidado. Sim, com certeza. Então, eu acho que entendendo essas premissas, essa premissa que você falou que é muito importante, a gente precisa deixar como reflexão do podcast de hoje o que é produtividade para você. O que faz com que no final do dia você pense, nossa, hoje eu fui produtiva. Porque isso pode ser conseguir no final do dia fazer as suas tarefas e conseguir ver um episódio da Netflix. Ou sabe, isso vai depender muito. Não são conceitos prontos que vão fazer com que você se adeque e tente medir o que você é com a régua dos outros. Então, é muito mais válido e mais verdadeiro com você mesmo fazer uma lista de 5 coisas que você quer fazer, que você precisa fazer naquele dia, do que fazer uma lista com 100 itens que não fazem sentido para você. Só para se manter ocupado. Então, eu acho que é sobre isso. A gente precisa refletir sobre esses padrões, essas métricas de produtividade que a gente tem por aí. E, para a gente finalizar, vamos pensar na nossa gratidão de hoje, né, amiga? Sim, eu já tenho minha gratidão de hoje, com certeza. Esse autocuidado que tenho tido comigo mesma e esse entendimento, essa comparação que faço comigo mesma, no sentido de, por exemplo, eu consegui entender que há 1 ano e meio atrás, produtividade para mim era a felicidade para mim, o que me deixava feliz era conseguir levantar para, por exemplo, almoçar e beber água, porque eu estava num momento muito depressivo da minha vida e às vezes não conseguia nem fazer isso. E hoje em dia eu já tenho minha produtividade voltada para outras coisas. Para mim, beber água e almoçar são coisas, já são hábitos na minha vida, né? Então, sim, eu sou muito grata por conseguir perceber isso e por ter superado algumas etapas da minha vida e entender que tá tudo bem, que naquele momento eu era o mais forte possível, o mais produtiva possível. Acho que é isso. Nossa, é muito importante, amiga. Eu acredito que a minha gratidão de hoje, em relação a esse tema, seja muito voltada à questão da investigação, sabe? Que hoje em dia eu consigo olhar para o que eu tô sentindo, se eu tô fazendo ou não estou fazendo uma certa tarefa, com esse olhar menos julgador e mais investigativo. De poder enxergar que talvez eu esteja procrastinando aquele artigo, porque eu acho ele muito difícil, e eu acho que eu não vou conseguir entender. Ou que talvez eu esteja procrastinando aquela apresentação, para montar aquela apresentação, porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, se eu cometer algum erro. Enfim, eu consigo entender isso de um ponto de vista mais investigativo e menos julgador. Isso é muito importante para mim, porque eu acredito que eu
tô buscando esse equilíbrio dessas diversas vozes, que incluem a mãe boa demais e a madrasta, dentro de mim, para eu conseguir viver mais confortável com a minha existência. Então, eu sou grata por entender que produtividade não está só relacionada ao trabalho, por me sentir produtiva quando eu leio um livro que eu quero muito, quando eu vejo uma série que eu quero muito, e principalmente por conseguir entender que eu preciso pausar, que essas pausas são necessárias e que eu preciso descansar para eu me manter bem. Então, a minha gratidão hoje vai para todas essas coisas que eu tenho me tornado. Acho que eu quero adicionar mais uma gratidão, porque quando você estava falando, eu sou muito grata por conseguir enxergar o quanto a gente tem aprendido ao longo dessa caminhada, sabe? Desses ciclos que têm acontecido, porque eu consigo visualizar uma Mari como ela era antes, como ela é agora, e eu acho isso muito legal. Então, eu sou muito grata por poder fazer parte da vida dessa mulher maravilhosa e saber que ela faz parte da minha também. Eu já tô chorando. Saber que ela faz parte da minha também e ver toda essa... Não é evolução, né? Que a evolução não é linear. Todos esses ciclos, saber que ela faz parte de todos esses ciclos da minha vida também. E esse é mais um ciclo, né, amiga? Uhum. E esse podcast é sobre isso, é sobre falar as coisas com a nossa voz. Isso. Obrigada por terem ouvido mais um episódio. Deixem um feedback nas nossas redes sociais. E é isso. Tchau. Tchau, tchau.